Tenho certeza, né, que nessa série de mensagens que estamos compartilhando sobre vida abundante, existe uma soma, uma construção que nós estamos tentando gerar. Não dá para ensinar tudo num domingo, mas intencionalmente nós estamos avançando, progredindo. Comecei falando de prosperidade da alma. Recentemente entramos no terreno das finanças, depois de botar muito fundamento para mostrar que a ideia não era falar do dinheiro pelo dinheiro, né? E depois de ter falado de honra, na minha última ministração, acho que foi há 2 domingos atrás, falamos sobre generosidade. Eu quero expandir um pouquinho o assunto, né, do que falamos aqui sobre o dar, sobre o doar, explorando um pouco mais uma lei, né, espiritual, que é a lei de dar e receber, e como isso nos leva a um lugar específico, né, de resultados, que eu quero ter como tema da minha mensagem hoje: necessidades supridas. Eu quero pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 14 e no verso 19. Filipenses capítulo 4, perdão, falei 14, 4, verso 19. O texto diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Se não for pedir muito, eu gostaria que você repetisse esse texto comigo. Eu sempre digo que há um poder em declarar a palavra de Deus, mas também há uma didática de memorização, que é quando a gente repete, fala em voz alta, né? Então diga comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Outras traduções dizem cada uma das vossas necessidades, né? A NVI diz: meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus, né? Parte daquilo que Cristo fez, né, nos permite todo esse combo de redenção. Mas quando falamos aí de subdivisões do que está dentro, né, do pacote, provisão. E a Bíblia não diz que ele vai suprir de acordo com o padrão da economia, com a condição financeira do mundo, mas é segundo as suas riquezas em glória. Deus é um Deus de provisão. Ele é chamado nas escrituras de Jeová Jireh. Nós temos declarações recorrentes nas escrituras que apontam nessa direção. Uma delas, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto da declaração, né, do Salmo 34, os leõezinhos sofrem, passam necessidade, mas aos filhos dos homens, né, bem nenhum lhes faltará. E nós temos uma série de declarações sobre provisão, né, sobre necessidades sendo supridas. E esse texto, para mim, é o mais direto, objetivo, categórico. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. No entanto, esse texto, apesar de ser, né, uma declaração que muitos já abraçam e dizem: não, isso é uma promessa, evidentemente sinaliza a vontade, o plano e o propósito de Deus para nós, está em linha com as escrituras. Mas o que eu quero te apresentar hoje, que isso não é aquele tipo de coisa que, ainda que seja a vontade de Deus, que vai acontecer natural e espontaneamente. Eu vejo crentes falando: mas eu não estou com todas as minhas necessidades supridas. Então vamos pensar a partir de uma lógica. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Apesar de ser a vontade dele para cada um, isso não vai acontecer de forma espontânea, automática. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há, né, quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? É uma série de efeitos em cadeia que, para que a pessoa possa crer, ela tem que ouvir. Para escutar, tem que ter gente pregando. Para ter gente pregando, esses, por sua vez, precisam ser enviados. E a pessoa que ouve, ela precisa da devida interação, de arrependimento, de fé.
E nós precisamos parar de esperar que Deus faça tudo sozinho, né? De forma automática, espontânea, unilateral. Entender que muitas dessas coisas que Deus sinalizou querer fazer na minha e na sua vida, nós precisamos corresponder. O próprio livro de Hebreus diz, né, que nós temos que nos tornar, Hebreus 6:12, imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. As promessas não se herdam, né, simplesmente, Deus falou, vai acontecer só por isso. Há necessidade de uma interação, de um posicionamento de fé. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês hoje algo que eu entendi sobre a nossa participação, interação ou cooperação com Deus para que a gente acesse aquilo que Ele está disponibilizando, né? A provisão para as nossas necessidades. E para isso, a gente precisa entender que por trás do texto que nós lemos há um contexto. Há uma construção, há uma ideia sendo trabalhada, preparada, desenvolvida, comunicada. E às vezes a gente pega só a declaração final de Paulo, sem considerar tudo aquilo, né, que ele estava trabalhando. Então eu quero que a gente possa avaliar junto aqui os versículos anteriores, do verso 10 de Filipenses 4 até o verso 18. E aí nós vamos entender bem o contexto. O apóstolo Paulo diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo, nessa conversa com esses irmãos da Macedônia, os filipenses, ele está dizendo, olha, renasceu. Outra tradução diz, vocês renovaram o cuidado. Paulo diz, vocês já tinham, faltou oportunidade, vocês estão fazendo de novo. O que exatamente significa essa palavra cuidado? Vamos lá. Verso seguinte, ou seguintes, vou ler do 11 ao 13. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo diz, o cuidado de vocês que eu estou abordando não tem a ver com minha necessidade, né, momentânea. Ou seja, Paulo já relacionou que esse cuidado era especificamente com necessidade de Paulo, dos macedônios para com ele. Ele diz, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto ter abundância como passar necessidade, e tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz, apesar de eu aprender a viver contente, mesmo quando falta recurso, ele vai dizer no 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Pergunto, entre ter abundância e passar necessidade, qual dos dois você chama de aflição? A abundância ou a necessidade? A necessidade. Paulo diz, vocês se associaram nas minhas aflições. Evidente que ele está falando de um momento de necessidades dele. Ele vai explicar isso melhor no 15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então aqui é evidente qual era o cuidado. Qual era, né, a relação desse cuidado com as necessidades. Ele diz, vocês não foram só a primeira igreja. Durante muito tempo vocês foram a única igreja que se associou comigo no tocante a dar e receber. Isso, inclusive, é algo que nós vamos explorar melhor, essa expressão dar e receber. Ele continua e diz no 16, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios e diz que ele serviu a igreja de Corinto despojando outras igrejas, recebendo delas salário para que pudesse servi-lo sem gerar nenhum tipo de despesa, né? Evidentemente, quando ele fala de outras igrejas, o único relato que você vai encontrar de gente dando suporte a Paulo, suporte financeiro nas suas necessidades, eram cooperadores do seu ministério. Os únicos que são mencionados em toda a escritura são os filipenses. Aos Tessalonicenses ele não menciona necessariamente, né, isso em detalhes, mas está dizendo, quando ele estava na Tessalônica, vocês também fizeram isso mais do que uma vez.
No 17 ele explora, não que esteja pedindo ajuda. Em outra tradução, nós lemos, não que eu esteja interessado no vosso donativo. Ele diz, mas no fruto que cresça para a conta de vocês. Paulo diz, quando eu trabalho essas questões do dar que vocês têm praticado, meu maior interesse não é ser beneficiado pelo fato de que vocês têm me suprido necessidades. É o que é que isso vai liberar sobre a vida de vocês. Nós falamos um pouco sobre isso no outro domingo, quando eu preguei sobre expressão de generosidade, mas eu quero aprofundar o conceito hoje. 18. Recebi tudo, tenho até de sobra. Paulo está dizendo, vocês mandaram mais do que precisavam. Estou suprido. E essa expressão suprido aqui é muito importante. Desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Paulo está dizendo, vocês me supriram. Depois disso, verso 19, que é o que lemos. Aí tem um contexto. E o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu, desde garoto, eu sempre ficava impressionado ouvindo as histórias de missionários no campo, vivendo dependência de Deus, né? Sendo tocados por milagres de provisão financeira. Quando era bem pequeno, nossa família passou um momento de dificuldade, meu pai ficou um tempo desempregado, apostando num projeto que não virou. Era assim, realmente necessidade. E a gente viu muito socorro divino. Eu lembro de um dia assim, meus pais emocionados, né? Porque não tinha mais o que comer. Quando acordamos, alguém tinha deixado uma senhora de uma compra de supermercado na porta de casa. A gente nem soube quem fez aquilo. Quando abriu a porta, estava todas as sacolas, as caixas, aquilo era comida para muitos dias, né? E quando a gente ouvia essas coisas na vida dos outros, era uma coisa, mas quando via de perto, era ainda mais empolgante. Eu sempre tive uma empolgação com milagres de provisão, né? Um dos pastores da nossa igreja foi missionário em Angola durante um tempo, e ele compartilhava assim conosco cada testemunho que era empolgante ouvir, né? Ele falou, olha, uma vez nós, na época em que Angola estava na guerra civil, toda aquela problemática lá com a UNITA, que alguns podem ter acompanhado, eles trabalhavam principalmente pregando o evangelho com os refugiados de guerra que tinham que se deslocar. Ele falou, pastor, a gente não tinha conforto, o lugar que a gente estava trabalhando não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha iluminação, né? Ele falou, malária eu parei de contar de número 40, né? Quando tive. Ele falou, ninguém estava lá buscando conforto e a gente estava lá para sacrificar mesmo. Mas ele falou, um dia nós fomos, como voluntários, a mão de obra de uma agência missionária, levar mantimento para desse lugar onde tinham mais refugiados. Então, uma ONG ofertou os alimentos, a outra cedeu os caminhões, nós entramos com a mão de obra, dirigir, distribuir, atender a população e aproveitar aquele momento para pregar o evangelho. Ele diz, a maioria de todo o alimento que nós trouxemos, ele falou, desapareceu no primeiro dia, né? Ele falou assim, pensa na turma esfomeada, na nuvem de gafanhotos. O que durou na semana que nós estávamos lá foi praticamente a farinha de milho, para fazer o que lá eles chamavam do fubá, né? O nosso fubá, algo parecido. Falei, pastor, depois de uma semana só comendo fubá, sem carne, sem molho, sem acompanhamento, o intestino da gente já estava ressecando, estava complicado. Então, depois de uma semana, um dia a gente estava orando, os missionários, estávamos em 3, dentro de uma cabana de sapé, nós demos as mãos, e um começou a dizer, Senhor, nós queremos te agradecer pelo fubá. Tá difícil comer só fubá, mas é melhor do que nada. Aí um falou assim, se empolgou na oração, falou, mas tem misericórdia de Deus, Senhor, manda carne. A hora que o primeiro falou, parece que é o que todo mundo queria dizer, aí eles começaram a orar e clamar, manda carne, Senhor, carne, nós precisamos comer carne. E ele falou, cara, pensa na oração que virou avivamento, clamando carne. Ele falou, enquanto nós orávamos, aquela cabana era um telhado de sapé, aquilo é tão bem entrelaçado que o pouco de chuva quando cai não passa. Ele falou, não me peço para explicar como, né? Mas desceu do céu o que ele apelidou de uma rola kamikaze. Falou, aqui a gente tem a rolinha lá um pouquinho maior, eles chamavam de rola. Ele falou, até hoje não sabe explicar como ela atravessou o telhado de sapé, né? E caiu abobalhada no meio da roda ali. Um já
passou a mão numa panela, deu na cabeça da bichinha, mas acho que eles olharam, mediram o tamanho, se viram em 3, aí eu não sei se foi quem começou a oração, se foi outro. Senhor, nós estamos em 3, manda mais. Eles continuaram orando, até que veio a segunda e a terceira rola. Eu, muito tempo depois, preparei, falei, e aí, vocês dividiram com mais alguém? Ele falou, pastor, nós estávamos em 3 orando, Deus mandou 3, nós pensamos isso é só para quem ora. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa, por resto tem aquela bandeira do cartão de crédito, essas coisas não têm preço. Você vê o cuidado de Deus. Eu sempre fui empolgado com essas coisas. E de alguma maneira, por aquilo que ouvia, por aquilo que testemunhava, na minha adolescência, quando o coração ferveu para Deus, cheio do Espírito Santo, eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu quero viver milagres de provisão. Não precisa ser nenhuma grande necessidade. É ver a tua mão, o teu cuidado, aquela intervenção tua, diz, isso é para você, é especial, né? E eu clamava por isso. Gente, eu não sei te dizer quantas vezes por dia eu ficava citando, né, declarando em fé, confessando o texto de Filipenses, meu Deus, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu orava, eu clamava, eu pedia, eu cria, eu confessava, mas não via quase nada acontecendo nessa área. Até o dia que Deus começou a me fazer eu entender um contexto que nós temos aqui. Paulo fala de uma lei espiritual, que é a lei de dar e receber, e é por onde nós vamos começar a construção. A lei não é a lei de receber e dar. A ordem é dar e receber. E nós precisamos compreender isso. Então Paulo diz, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Vocês foram o primeiro. Agora, porque vocês plantaram provisão na minha vida, eu declaro, Deus vai plantar provisão na vida de vocês. Porque vocês me supriram, o suprimento será liberado sobre vocês. E o dia que eu comecei a entender o contexto, que se nós queremos necessidades supridas, nós temos que suprir necessidades, eu posso dizer, isso foi o que virou o jogo. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça coisas que nós vimos acontecer na vida de outros, mas nós queremos experimentar o resultado sem passar pelo processo. E essa lei espiritual, ela precisa ser entendida, ela precisa ser, né, compreendida, e acredito que, na verdade, isso é fundamental. No Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 29, Jesus pergunta a Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A primeira vez que Jesus aparece ressuscitado ao grupo de apóstolos, Tomé não estava na reunião. Nunca falte culto, você nunca sabe o que vai perder no dia que você escolheu faltar, né? Aí a turma conta, ele, não, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Na segunda que Jesus aparece, né, ele diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque a lei espiritual não é ver para crer, é crer para ver. Primeiro se crê, depois se vê. Quem espera ver para crer depois, normalmente não vai ser beneficiado com isso. E quando nós falamos da lei de dar e receber, não é a lei de receber e dar. Eu vi a gente falando, não, pastor, quando Deus me prosperar, eu vou abençoar as pessoas. Eu falo, vai nada. Todinho falou, está me chamando de mentiroso. Eu falei, não é só de mentiroso, de mentido, porque você engana você mesmo. A Bíblia diz, quem é fiel no pouco vai ser no muito. Quem é fiel no pouco vai ser no muito. Você não faz nada por ninguém. Quando não tem, meu amigo, não ache você que vai fazer depois. E outra, não ache nem que vai ter para fazer depois. Porque para você receber, você precisa dar, né? Essa é uma lei espiritual, uma lei que eu e você precisamos compreender. E à medida que eu comecei a descobrir isso, eu comecei intencionalmente a dizer, eu tenho que suprir a necessidade de pessoas, eu tenho que abençoar pessoas. E depois que eu comecei intencionalmente a plantar provisão, eu passei a colher provisão. Depois disso, não precisava orar pela provisão. Depois disso, não precisava ficar o dia inteiro confessando, né, Filipenses 4,19, não estou falando contra, né, mas eu estou dizendo, o mecanismo para você provocar, né, não é a fé, ela tem uma confissão? Tem, mas a fé tem ações. A sua fé para receber nunca será maior do que sua fé para dar. Guarde isso no seu coração. Então assim, se eu creio no que Deus está falando, eu não posso crer só no resultado que Ele proporciona. Eu preciso crer no processo que Ele instituiu. Se para receber provisão eu tenho que plantar provisão, então eu vou expressar as obras da minha fé, e não apenas a confissão, vai ser eu vou agir de acordo com o que Deus vai fazer.
E à medida que comecei a andar dessa forma, eu comecei a experimentar a intervenção de Deus. Eu descobri que isso é para qualquer um. Nós tivemos para os meus filhos uma lição assim marcante. Isso para mim virou um clássico. Eu não falo desse assunto sem contar essa história, né? Quando fomos plantar a primeira das nossas comunidade de alcance, que foi em Irati, eu estava vivendo um momento de Deus tratar algumas questões pessoais comigo. Ele me deu uma palavra muito específica. Eu quero que você, como quando era solteiro antes de ir para o ministério pastoral, eu quero que você dê um passo de fé. Eu quero que você vá para Irati sem nenhum sustento formal de ninguém. Eu quero que você entre num lugar de confiança e dependência, né, de mim durante esse tempo. Não sabia quanto tempo seria, mas obedeci aquilo. A questão é que não era só as minhas necessidades da minha casa. Eu levei comigo 6 famílias para ajudar no estabelecimento da igreja. Eu tinha que ajudar a manter todas as outras famílias e nós chegamos com um grupo nessa igreja que não gerava recursos e a gente ainda tinha que bancar as despesas que a igreja teria. Então assim, foi um grande desafio de fé. Mas ao mesmo tempo, eu chamei todo mundo para a conversa, falei, olha, nós estamos no modo de sacrifício. Com a nossa família, eu falei, gente, nós vamos baixar o padrão no limite da sobrevivência, né? Não tem luxo, né? Nós vamos viver da forma mais simples, esse é o padrão. Dessa maneira, durante o tempo que estava lá, meus filhos raramente viam algum tipo de brinquedo que não fosse daquelas lojas de R$1,99. Quem lembra da época do R$1,99? Né? Agora, o problema daquilo é que até não era tão demorado para comprar, mas normalmente não durava, né? Aquilo não prestava. Aí eu, querendo ensinar meus filhos sobre o uso do dinheiro, falei, olha, nós vamos começar a guardar dinheiro para comprar brinquedo bom. Então assim, a coisa está apertada, mas poxa, naquela época se pagava muito mais em dinheiro do que no cartão, transferência eletrônica. Então eu falei, nós vamos começar a guardar troco. Toda moeda, de pouquinho em pouquinho, nós vamos juntar esse negócio, né? E arrumei um cofre grande lá e falei, quando encher isso aqui, nós vamos comprar brinquedo bom. E o ano foi passando, as moedas foram se acumulando, aquele negócio começou a encher. Eu mostrava para eles, passou da metade, pelo barulho aqui, ó, pelo peso, né? E eles foram ficando empolgados. Antes de encher, eu já comecei com meus filhos, o que é que vocês vão querer comprar com isso? Aí nós começamos a passar em loja de brinquedo para ver. Era a moda da época para os meninos. Meu filho falou, pai, eu quero gastar tudo em Hot Wheels. Carrinho da Hot Wheels, eu quero essa pista. Ele escolheu exatamente a que queria, essa, não quero nenhuma das outras, né? Aí para Alice eu perguntava, e você, filha? Ela dizia, eu quero as bonequinhas da Polly. Eu brinco que eram as bonequinhas flexível, né? Pequena e mole, para quem lembra disso. Ela também escolheu a coleção que tinha e a gente foi junto. Gente, o dia que chegou assim, não cabia mais moeda. Eu falei, chegou o dia, vamos para a loja? Vamos. E eles empolgados. Eu devia ter contado primeiro, porque aquele tanto de moeda, eu achava que era muito dinheiro. Só que assim, a maioria das moedas não era de 1. Tinha de 1 centavo, tinha de 5, tinha de 10, tinha de 25. Quando eu somei aquele cofre inteiro, eu levei um choque, tinha R$80 só. O problema é que a pista da Hot Wheels do Israel era 160, o dobro. A coleção da Alice era praticamente de bonequinho o mesmo preço. Quer dizer, eu tinha 1/4 do valor e não tinha de onde tirar. Tinha adotado, não tinha nem crédito para apelar, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial. Quando a coisa está no modo que a gente está a sobreviver, você nem brinca com o crédito, você gasta só o que entra. E eu fiquei desesperado. Por quê? Quando eu cheguei na loja, a gente olhava o que queria, mas nunca perguntou o preço. E descobri. Eu tive que olhar para meus filhos e dizer, não vai dar. Mas pai, nós juntamos quase o ano inteiro. Pois é. Aí eu falar para eles, tem que juntar mais 3 anos. Tipo, 4 vezes o período. Eu fui para oração, falei, Deus, me perdoe. Eu provoquei isso neles, eu criei expectativa. Eu fui estúpido, eu devia ter planejado esse negócio. Meu erro. Mas agora o senhor precisa me ajudar. Eu não quero decepcioná-los, eu não quero que isso dure muito tempo. E eu quero viver uma intervenção sua. E eu comecei a orar. Se eu mandar recurso, manda recurso. Eu lembro que um dia eu estava em algum lugar, uma pessoa pegou e me deu R$50, falou, pastor, isso aqui não é para repartir com aquela turma que anda com você. Isso aqui precisa fazer alguma coisa para sua família, só está orando. Só estava orando por aquilo. Eu tinha um compartimento secreto na minha carteira na época, que era uma coisa assim, esse dinheiro não é para gastar. Peguei, guardei lá, nem falei para eles que entrou 50, mas está dizendo, já tem quase um dos 2.
E continuava orando, mas não acontecia mais nada, não via mais nada. Eu perguntava: Deus, cadê o recurso? Precisamos daquela provisão. Um dia estava viajando de carro, uma pessoa comigo, louvor, adoração rolando solto, a gente orando à vontade no carro. O Espírito Santo falou comigo: pega os R$50 que está na sua carteira, oferta para ele. Eu falei: o senhor não me deu nem o que eu preciso, agora eu vou desinteirar. O senhor disse: oferta para ele. Aí eu pensei: poxa, estou sendo egoísta, estou querendo defender um brinquedo do meu filho que é luxo, porque eles têm outras coisas. Aquele momento Hot Wheels e Poli era luxo, né? A gente antigamente chamava de supérfluo. Eu falei: às vezes o cara não tem o que comer, precisa pagar uma conta. A hora que eu pensei, o Espírito Santo falou: e fala para ele que não é nem para comer, nem para pagar a conta, que é para ele usar esses R$50 para comprar brinquedo para o filho dele. Aí doeu, irmão. Falei: não. Se eu tirar dos meus filhos um supérfluo para ele comer, eu entendo, mas para dar para o filho dele, o Espírito Santo dizia: só obedeça. Falei: a tua palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Eu não vou conseguir com alegria. Vou fazer pela fé de que em algum momento vou me alegrar. O Senhor deve saber o que está fazendo. Porque eu não pensei em nada na hora, mas eu simplesmente fiz. Como eu não tinha dito para meus filhos que o dinheiro entrou, também não falei que saiu. Falei: vamos esperar ver o que Deus faz. Só que um tempo depois nós fomos almoçar na casa daquela família, e quando estávamos à mesa, eu com os meus filhos, né, e minha esposa, os filhos daquela pessoa vêm me agradecer: pastor Luciano, a gente quer te agradecer pelo dinheiro que você deu para o papai passar para a gente comprar brinquedo, na frente dos meus filhos, que não sabiam de nada. O menino ainda diz: comprei minha parte, esses carrinhos da Hot Wheels. Eu penso: não fala na Hot Wheels. A menina vem: eu com a minha parte comprei esse carrinho aqui da Poli. E eu penso: não falo da Poli. Quando teve um momento que a outra família saiu da sala de jantar, ficou só nós, meus filhos já me olharam com a cara de... Eu falei: calma, muita calma essa hora. O senhor não tem nem o dinheiro e está dando dinheiro para os outros. Eu falei: o dinheiro de vocês está guardado, eu não mexi. Eu ganhei uma outra oferta que eu estava orando para ter mais por vocês, e Deus me mandou ofertar esse dinheiro. Aí então Deus que tirou do nosso dinheiro. Eu falei: não adianta eu ficar de bom na história e Deus ficar ruim. Na hora eu comecei no improviso, eu não sabia para onde ir. Eu falei: para gente, vocês têm que entender que Deus é sabido, Ele não faz nada errado, Ele é muito esperto, Ele faz tudo certo. A hora que eu falei isso, alguma coisa abriu, mas me foi um claro entendimento na hora do que Deus estava me levando a fazer. Eu falei: Israel, quando você fez aquela experiência da escola e plantou o feijão no algodão, o que nasceu? Vagem? Eu falei: não, filho, aqui dentro da vagem tem feijão. A gente nunca chegou a abrir. Eu falei: quem planta feijão, colhe feijão. Se planta milho, colhe milho. A hora que eu falei isso, o rostinho deles iluminou. Eles já estavam entendendo para onde eu ia. Eu falei: o que eles usaram com o dinheiro que Deus mandou a gente ofertar? O que eles compraram? Os 2 Poli Hot Wheels. Falei: quem planta Poli Hot Wheels, colhe o quê? Aí o rosto deles se alegrou. Poli Hot Wheels. Falei: é isso. Deus viu que a gente não ia chegar sozinho, e para a gente ter a nossa necessidade suprida, Ele primeiro mandou suprir. Agora é só esperar a colheita, os 2. Glória a Deus. Saí, falei para Deus: agora te vira. Gente, alguns dias depois eu estava pregando em outra cidade e tinha levado a família comigo. Durante o sábado nós tínhamos todo um evento com a liderança, então eles ficaram na casa, nós estávamos hospedados, não foram, era bem puxado, cansativo. Mas no intervalo de 2 ministrações que nós tivemos à tarde, um irmão me aborda e fala: pastor, o senhor pode me emprestar a chave do carro um pouco? Eu falei: eu nem te conheço, o que você quer com o meu carro? Aí o pastor só deu um sinal: cara, é de confiança, dá. Eu falei: eu não sei o que ele vai fazer com o carro. Aí ele falou: não, só quero guardar uma coisa. Eu trouxe algo para o senhor, mas não queria entregar aqui na frente de todo mundo, já vou pôr no porta-mala, né? Ele falou: pelo nome da cidade, imagina seu carro é aquele tal que está estacionado ali perto do portão. Eu falei: esse mesmo. O pastor falou: dá a chave para ele. Aí eu dei, ele trouxe de volta, falei: tá tudo lá, brinquei, não sabia o que ele tinha feito. Quando cheguei na casa, entre o fim do evento da tarde e a noite que a gente voltaria, eu lembro que eu abri o porta-mala e vi numa sacola grande 2 embrulhos de presente desses de loja de criança. O nome, a ilustração, eu olhei, sabia que era. Peguei aquilo, entrei na casa, chamei a Kelly e as crianças estavam na sala com a família que estava nos recebendo. Falei: reunião de família, todo mundo para o quarto. Aí quando eles entraram no quarto, falei: não sei o que é, já tinha aprendido a lição para não ficar prometendo.
Falei, mas me parece ser brinquedo de criança. Então vamos descobrir juntos, porque se for, isso deve ser de vocês, não do papai e da mamãe. Eu lembro quando entreguei os pacotes para eles abrirem, Israel falou, claro que é nosso, pai, tá? Tem os nossos nomes, Tolice, esse é seu, esse é meu. Quando Israel abriu, era exatamente a pista Hot Wheels que ele tinha escolhido. Quando a Alissa abriu, era exatamente a coleção da Polly, que não era outra coisa, né? E os dois fizeram a maior festa. Viu, pai? Do jeito que você falou, plantamos Hot Wheels e Polly, colhemos Hot Wheels e Polly. Gente, eles nunca mais esqueceriam algo como esse. Eu sempre dizia para eles, quer colher provisão, tem que plantar provisão. Provérbios 11:25, quem dá a beber, mata a sede de outro, será descedentado. A lei de dar e receber é isso. É uma lei espiritual, né? A segunda coisa que eu quero falar, explorando o funcionamento da lei, é especificamente sustentando essa ideia, né? Ou desenvolvendo ela um pouco melhor, dessa expansão. Gênesis capítulo 8, verso 22 diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar, está durando até hoje, não deixará de haver semeadura e colheita. Ah, pastor, mas isso está falando do natural, do literal. Livro de Gálatas diz no capítulo 6, no verso 7 e 8, não se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Outras traduções dizem, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Mas ele também diz no verso 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ok, pastor, então não é semeadura e ceifa natural, mas é só para coisa espiritual. Não, qual é o contexto? Eu li o verso 7 e 8. No 6, o apóstolo Paulo tinha acabado de escrever o seguinte, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe as coisas, todas as coisas boas com aquele que o instrui. Você está sendo abençoado espiritualmente? Compartilhe do que você tem materialmente. Paulo tinha acabado de falar de oferta. Aliás, todas as vezes que Paulo fala de semeadura e ceifa nas suas epístolas, o contexto é oferta ou é doação, né? Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, quando ele diz o que semeia pouco vai colher pouco, o que semeia muito vai colher muito, ele está falando de uma lei espiritual. Primeiro, você colhe exatamente aquilo que planta, mas segundo, você colhe na proporção que você planta. Eu gosto de chamar isso de a lei de dar e receber, né? O próprio Senhor Jesus nos trouxe uma orientação muito clara, muito específica sobre conduta. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós temos aquela clássica declaração do Senhor Jesus no verso 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, né, recalcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês, mas ele termina dizendo, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Mas no verso anterior, o 37, ele tinha dito, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ou seja, eu não quero ser julgado ou condenado, não devo julgar nem condenar, porque tudo que vai e volta. Eu quero ser perdoado, eu devo perdoar. Na verdade, o Senhor Jesus fala sobre isso também, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida com que tiverem medido, vocês também serão medidos. Aqui ele está dizendo, não faça aquilo de ruim que você não quer que volte. Mas quando chega o verso 12, Jesus não fala apenas de você evitar fazer algo negativo para não colher o que é negativo. No 12 ele fala do positivo, Mateus 7:12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Outro dia uma pessoa reclamou comigo, falou, cara, o que me dói assim, eu fico olhando para trás nos últimos anos, eu nunca ganhei um presente de ninguém. Olhei para ele e falei, com certeza não dá presente. Ele que tem a ver uma coisa com a outra. Eu falei, é impossível você plantar e não colher. Seja no plano espiritual ou mesmo na reação das pessoas. Qual foi o último? Ninguém me dá, também não dou. Eu falei, eu te diria o contrário. Você
não dá. Por isso ninguém te dá. Não tem como você fazer nenhuma coisa, gente. Eu chamo isso de efeito bumerangue, tudo que vai e volta. E eu tomei uma decisão. Eu preciso suprir necessidade, eu preciso fazer para os outros aquilo que eu espero que façam por mim, porque se tudo que vai e volta, eu não quero que volte coisa ruim. Ao longo dos anos eu viajei muito, né, de carro. Com o tempo, pelas distâncias, pela dinâmica, as viagens para os lugares mais longe de avião, elas foram tomando a maior parte do tempo da minha agenda. Mas eu parei de contar a quilometragem dos primeiros anos de viagem, né, do Ministério dos Carros que eu tinha na estrada, quando passou de 1 milhão de quilômetros, para você ter ideia. Né? Então assim, eu rodei muito. Sempre que eu via algum carro parado, precisando de ajuda, eu parava. As pessoas diziam, cuidado. Muitas vezes é a maneira que eles usam para roubar os outros. Então, eu lembro de momentos, por exemplo, à noite, eu estava com a Kelly e as crianças no carro. Eu passava e alguém precisando de ajuda. Ia à frente num posto, deixá-los lá num lugar seguro, voltar sozinho para oferecer ajuda. Mas eu dizia, gente, ao mesmo tempo que pode ser algo perigoso, pode ser uma família que não tem ninguém para socorrer, para atender. E se sou eu que paro, eu não quero ficar sem ajuda. A vida inteira eu fiz isso. Deixa eu te dizer, nunca houve uma vez que o meu carro parasse na estrada. E pensa nos carros que já pararam, né? Mesmo de ministério, você vai com aqueles carros que é só a ida sem a garantia da volta, né? Então isso me acontecia muito, mas eu nunca fiquei sem socorro. Lembro de uma ocasião, eu já morava aqui em Curitiba, fui pregar no Mato Grosso do Sul, eu estava atravessando o norte do Paraná, deu uma pane elétrica no carro. O carro encostou. O lugar que nós encostamos não tinha sinal de celular. Tinha um rapaz comigo, eu tinha pregado isso no domingo. Ele olhou para mim e falou, agora quero ver. Porque eu tinha dito exatamente isso. Não tem uma vez que eu fico parado. Eu falei, eu não peço ajuda, a ajuda se joga para cima de mim. Ele olhou para mim e falou, agora eu quero ver. Eu falei, pois vai ver, Tomé. Não pela sua fé, pela minha. Ele falou, pastor, não dá área no celular. Eu falei, nem no meu. Ele falou, a gente podia descer. Eu falei, você não vai usar o celular. Nós não vamos pedir ajuda. Ele falou, pastor, se o senhor falou um negócio domingo na empolgação, nós não precisamos pagar a conta agora do seu orgulho. Eu falei, não, você vai assistir isso. Daqui a pouco ele falou para mim, estou vendo pelo retrovisor, a gente estava no meio de uma subida, que uma caminhonete parou lá embaixo, na baixada, encostou. Provavelmente esse cara parou para falar no celular, porque ele está na região e sabe que a hora que subir aqui, perde o sinal. A gente podia tentar lá. Eu falei, eu estou falando sério, nós não vamos pedir ajuda. Eu estava falando isso, aquela mesma caminhonete foi saindo, só que em vez de sair do acostamento e voltar, ela foi subindo no acostamento e parou atrás da gente. A hora que o cara parou e desceu, eu desci também. Ele, algum problema no carro? Eu falei, sim. Esse cara me olhou e falou, pane elétrica, viu que não tinha nem sinalização do pisca-alerta. Eu falei, foi. Ele falou, se você quiser, eu posso te ajudar, porque você está perto da cidade tal aqui. Eu falei, se você der uma carona seria ótimo. Ele falou, posso fazer melhor, posso rebocar o seu carro, porque eu tenho tudo que eu preciso aqui na caminhonete. Eu falei, melhor ainda do que deixar o carro para trás. Quando nós estávamos entrando na cidade, ele falou, eu vou passar pela concessionária da marca do seu carro, vou passar na frente de uma autoelétrica grande, não vou parar nenhuma das duas, vou te avisar antes para você não ficar preocupado. Eu vou para uma oficina um pouquinho mais para dentro, menor. Mas é um cara que, além de um trabalho muito bom, é um crente, ele é honesto, ele não cobra mais do que precisa. O senhor que está de passagem é o que vai ficar tranquilo. Fiquei feliz até com a notícia de um crente com esse bom testemunho, né? E não existe uma vez que eu tenha precisado pedir ajuda. E ela sempre chega depressa. Tudo o que vai, volta. Eu não estou falando só de algo que você faz financeiramente pelas pessoas, é uma lei. Mas se eu e você queremos colher provisão, nós precisamos aprender a plantar provisão. Quem está entendendo, diga amém. Então, dito isso, eu quero só compartilhar um outro texto com você. Ou não, pelo menos dois. Provérbios 11, 24, 25, eu mencionei isso quando falei de generosidade, diz, uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Tem gente sem necessidade suprida, porque pobreza é isso. Porque não estão usando a lei de dar. Elas não vão acionar a lei de receber. O que está sendo generoso vai ter mais, porque multiplica, daí você vos dado.
Mas a Bíblia diz, quem retém mais do que é justo vai acabar sem ter provisão. Por quê? Ele não planta provisão. E o verso 25 claramente sustenta a lei da semeadura e ceifa. A pessoa generosa prosperará, quem dá a beber, quem mata a sede de outros, terá sua sede saciada. Traduzindo, tudo que vai, volta. O Senhor Jesus faz uma declaração no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versos 25 e 26, que é uma interpretação de algo que está registrado lá no Antigo Testamento. Jesus diz assim, Lucas 4, 25 e 26. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Qual o contexto? Jesus vai pregar na sua sinagoga, ele afirma que o profeta não tem honra na pátria, que não o estão reconhecendo, e ele começa a dar base bíblica para isso. Tinham muitos leprosos dos dias de Eliseu, mas ele não foi enviado a nenhum deles, né, a não ser a Naamã, o sírio. Tecnicamente, Elias não foi enviado no sentido de se deslocar, mas de ser usado por Deus para que o outro recebesse cura. E Jesus fala, tinham muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas a única que Deus decidiu operar um milagre não era de Israel, era de fora, porque ele está falando de uma credibilidade para com o profeta que os de Israel não teriam. Mas embora Jesus esteja falando sobre o profeta ter honra na pátria, na conversa ele deixa algo claro: Elias foi enviado à mulher para ajudá-la. Quando você lê 1 Reis 17, parece o contrário. Elias está sendo sobrenaturalmente suprido por Deus. Os covos trazem alimento de manhã, né, e de tarde, tanto carboidrato como proteína, pão e carne, a Bíblia diz. Está bebendo da água do rio, mas à medida que não vem chuva, o ribeiro de Querite está secando. Quando o ribeiro de Querite seca, o Senhor dá uma palavra para Elias, está lá em 1 Reis 17, levanta-te, vai a Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Elias está precisando de suprimento. O Senhor diz, já cuidei disso, quem vai te suprir uma viúva. Isso já poderia soar um paradoxo, porque normalmente a viúva sem, né, a força de trabalho do homem, mesmo os homens geravam uma quantidade enorme de filhos para ajudar a produzir sustento. Elas não tinham como cuidar dos filhos, não existe a creche para deixar as crianças, eu vou trabalhar, né, e conseguir produzir sustento. Quase sempre, salvo raríssimas exceções, falou de viúva, estava falando de alguém com necessidades. Mas eu fico me colocando no lugar de Elias, penso, talvez essa seja uma viúva rica, herdou uma fortuna milionária, vai cuidar de mim. Quando ele chegar lá e encontra a viúva não está sabendo de nada do que Deus falou. Não só não está sabendo, como ela não tem recurso. Elias pede um pouco de água, que na época valia peso de ouro na terra. A mulher diz, vou trazer. Ele diz, aproveita e traz um pouco de comida. Ela diz, aí não vai rolar. Aí diz, esses últimos cavacos que eu peguei aqui é para fazer a última refeição, a saideira minha do meu filho. É a última coisa, nós vamos comer isso aqui, depois nós vamos morrer, não tem nada. Elias olha para ela e diz, vai e faz o que você falou, a refeição, o rango, mas traz primeiro para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. Ele não falou, nem vamos dividir. Gente, você consegue imaginar essa situação sendo observada e noticiada friamente como seria nos dias de hoje? Explorador de viúvas. Golpista rouba a última refeição de uma mulher e de uma criança. Mesmo quem fosse crente tentasse defender, ia pensar, pô, no mínimo mulheres e crianças primeiro, faz primeiro para mim, depois para você. A reação da mulher poderia ser, depois eu faço para mim o quê? Ou com o quê? Se você vai comer tudo que tem. Mas o Elias não fala só para ela trazer. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele libera uma palavra. E agora, eu quero não só mencionar, eu quero ler esse texto para vocês de 1 Reis 17. Ele diz no verso 13, Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro um pãozinho com o que você tem, traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Mas ele não parou aí, ele diz assim, por quê? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não acabará,
e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O texto diz, a viúva foi, fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Gente, isso aqui é um baita do milagre. Hoje em dia a gente pagou uma conta, glória a Deus, provisão. E não estou dizendo que não deva ser grato, nem que não é. Mas, gente, foram 3 anos e meio sem chuva, portanto de fome e seca. Os estudiosos calculam, pela vazão que o Ribeiro de Querite, né, costumava ter por todo o desenho que é formado ao longo dos anos, de que levaria mais ou menos em torno de 6 meses sem chuva para ele secar. Ele ainda duraria, mas 6 meses é o máximo. Então vamos supor que 6 meses se passaram, ainda tinha 3 anos de fome. Se essa conta estiver certa, a multiplicação durou de modo contínuo durante 3 anos. Vamos exagerar e falar o impossível aqui, que foi só 2. Porque Elias vai ficar lá até o fim. Você consegue imaginar durante 2 a 3 anos na sua casa? Você vive do que tem na despensa, nunca faz compra e nada que está ali acaba. Você mete a caneca na lata que tem lá o arroz todo dia para cozinhar, e o arroz está da mesma altura, nunca chega no fundo da lata. Todo dia a mesma coisa com o feijão, com o azeite na hora de cozinhar. Eu lembro que um dia eu fiquei pensando nisso, falei, Deus, por que esse tipo de coisa não está acontecendo hoje? A gente já viu o Senhor multiplicar refeições uma vez para uma refeição, né? O Senhor fez isso 2 vezes, mas uma multiplicação que durasse uma refeição. Mas alguém viver 2, 3 anos de provisão contínua. Aí eu comecei, por que isso não está acontecendo hoje? Me julguei, naquele momento, a entrar no lugar do representante do sindicato dos crentes frustrados com falta de milagre maior. Eu comecei a dizer, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, por que nós não estamos vivendo isso? Nós temos que entrar nesse lugar, nós temos que experimentar essas coisas. Eu estava naquela indignação, naquele clamor a Deus. O Espírito Santo falou comigo, se põe no lugar da viúva. Um estranho bateu a porta, que é a última refeição, não apenas sua, enquanto mulher viúva sem recurso, mas de uma criança, a sua criança. Você entregaria? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, é por isso que vocês não vêm. Vocês querem ter os resultados que gente como ela teve, sem passar pelo processo ao qual ela submeteu. Quando Deus manda Elias, Deus diz, eu vou te sustentar, mas isso era a consequência do milagre. O propósito de Deus era não deixar aquela mulher comer sua última semente. Se ela comesse a última refeição, ela não teria nada para plantar. E o Senhor diz, vou fazê-la plantar, para que eu libere o resultado. Se ela plantar provisão, ela tem direito de colher provisão. Quem está entendendo? E um milagre acontece. Eu vivi uma versão bem menor do que isso, que já me gerou um constrangimento enorme. Há pelo menos uns 20 anos atrás, eu estava fazendo um evento em Porto Seguro, no sul da Bahia. Várias igrejas tinham se unido para a gente fazer aquela conferência de ensino junto. E numa conversa com os pastores pela manhã, ministrando eles me fazendo perguntas do ministério, eu não sei como veio à tona o assunto, de que na época a gente já estava investindo em traduções dos nossos materiais, né, para a gente poder distribuir essa literatura fora, né? Até hoje a gente tem feito isso. Nos últimos 2 anos, eu não sei de cabeça te dizer quantos milhares de livros nós estamos distribuindo na América Latina, né? E a gente tem feito isso. Os pastores me perguntaram, você ficaria constrangido se a gente levantar uma oferta para esse projeto? Eu falei, de jeito nenhum, ficaria constrangido se eles quisessem levantar algo pessoal, né? Mas para o projeto. Então, numa das primeiras noites da conferência, eles fizeram a oferta. E eu fiquei muito grato a Deus e a eles, porque nós bancamos uma tradução inteira dessas. Mas no dia seguinte, quando cheguei na igreja, uma senhora bem simples me aborda. E eu sempre digo, às vezes eu uso simples só para evitar a palavra pobre, mas era pobre de marré. Daqueles assim que o chinelo todo remendado com arame, quando você vê que está difícil trocar o chinelinho de dedo, a coisa está difícil, né? A forma como vestia, eu percebi que a mulher estava num momento de dificuldade. E ela falou, pastor, fiquei tão triste ontem.
Falei, por quê? Ela falou, por causa da oferta. Falei, se você só deu algo que arrependeu, a gente devolve. Falou, não, eu fiquei triste porque eu não tinha nada para dar. E eu queria muito ajudar o seu trabalho. Falei, irmã, Paulo diz aos Coríntios que a oferta é aceitável segundo o que alguém tem, não segundo o que não tem. Ela falou, pastor, posso falar? Falei, pode. Ela falou, eu fiquei triste porque eu queria ajudar, mesmo não podendo. Eu sabia que Deus não estaria contra mim por eu não poder. Mas eu comecei a desabafar, Deus, eu queria tanto ajudar, mas não tem dinheiro. Foi enquanto eu orava, foi a primeira vez. A gente estava falando sobre a liderança do Espírito Santo, né? Naqueles dias, ela falou, foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, simples do jeito que o Senhor está ensinando. Algo dentro de mim diz, não tenha dinheiro, não diga que você não tem dinheiro. E aqueles R$10 que a sua filha te deu há um tempo atrás, e você escondeu lá naquela porcelana, naquele lugar no armário, para não gastar com outra coisa, esqueceu, está lá até hoje. Ela falou, pastor, eu fui lá e era onde eu tinha escondido o dinheiro mesmo, eu nem lembrava onde eu tinha colocado, só pode ser Deus. E ela me entrega os R$10. Gente, quando eu ouço que aquilo é por remédio do ouvido, que a mulher escondeu para nem comer, porque era importante ter o remédio do ouvido, eu fico pensando, a oferta dos livros já está coberta, o projeto já estava pago. Eu estou olhando para aquilo e falando, eu não vou pegar o dinheiro dessa mulher. Eu já estava pensando em eu meter a mão no bolso e abençoar ela. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo, não se atreva a se meter no que eu estou fazendo na vida dela. O seu projeto está pago. Se ela comer a última semente, ela não muda a condição dela. O Senhor disse, isso não é por você, é por ela. Eu lembro que eu aceitei aqueles R$10 que ela estendeu. Lembro de ter botado as mãos no ouvido dela, um dedo em cada ouvido, pus as mãos e falei, nunca mais a senhora vai precisar desse remédio em nome de Jesus. E aquilo começou a me fazer pensar, evidente que a gente tem que ajudar os necessitados, gente, mas os necessitados às vezes se acostumam só a receber e viver de assistencialismo. E se eles querem mudar a sua condição, eles também têm que aprender a plantar provisão. Isso é uma lei espiritual. Se você quer colher provisão, tem que plantar provisão. Quem está entendendo, diga amém. E para encerrar rapidamente, terceiro e último lugar, oferta a Deus. O que é isso? Filipenses 4:18, quando Paulo fala da provisão dos Tessalonicenses, ele diz, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Quando a gente fala de fazer as pessoas, parece que o crente, ele não consegue processar, não. O que eu faço na igreja é para Deus, o que eu faço para os outros é só para os outros. Não, o que você faz para os outros também é para Deus. Provérbios, capítulo 19, diz com toda clareza no verso 17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Quando você financia a necessidade de alguém, estabelecendo suprimento de qualquer nível, Deus está dizendo, você emprestou para mim, porque quem queria socorrê-lo era eu. Então você está financiando a minha causa. Da mesma forma, quando pregamos o Evangelho, financiamos a proclamação do Evangelho, né? Quando nós tocamos a necessidade de pessoas, gente, nós estamos fazendo para Deus. E quem retribui é o próprio Deus. Nós precisamos entender, Paulo está dizendo, isso é uma oferta, né, que é apresentada a Deus. À medida que a gente olha para as Escrituras, Hebreus 13:16, por exemplo, diz, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Outras traduções dizem mútua hospitalidade, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Assim como no Antigo Testamento a adoração era baseada, né, no modelo de sacrifício, ele está usando a linguagem. O que você está fazendo, ajudando os outros o bem. Também é um sacrifício, é uma oferta de adoração a Deus. Ou seja, nossa adoração não pode se limitar aos cânticos dos cultos e nem só aos dízimos e ofertas que entregamos aqui. Nós precisamos ter olhos para as pessoas e tudo o que nós fazemos por elas, nós estamos fazendo para Deus. Não fazemos pelo retorno, mas explicamos nas outras semanas por que é que Deus estabeleceu não um sistema de barganha e de troca, mas de desprendimento no coração para que depois Ele possa nos abençoar. E evidente, quando Deus fez o milagre para a viúva, Deus deu mais do que ela precisava para ela também poder transbordar suprimento na vida de Elias. E o ciclo vai aumentando. Deus quer que a gente viva isso.
Mas nós não podemos esperar que essa provisão venha só de forma espontânea e automática. Nós temos que ser causadores disso. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu falei que quem tem, às vezes, escassez de recursos, fica dizendo, quando eu tiver eu faço. E normalmente a gente diz, quem não treinou fazer antes, não vai fazer depois. Na prática, eu percebo que as pessoas que mais têm, proporcionalmente, são as que menos fazem. Talvez porque não carregaram a dor de não ter, ou porque venceram tudo isso e diz, me virei sozinho, os outros é que se vire. Mas Paulo escreve a Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 6, de 17 a 19, exorte os ricos desse mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem. Se você puder, repita comigo, que eles façam o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Gente, quando você olha essa lista, é evidente que quanto mais temos, maior é a responsabilidade. Isso não quer dizer que só eles têm que fazer. Ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Evidentemente que salvação não se compra com boas obras, mas galardão se constrói com aquilo que nós fazemos. E um dia nós teremos recompensa de tudo isso. Essa lei de vai e volta não volta só nessa vida. Aqui já volta, boa medida, recalcada, sacudida, generosa. Mas nós estamos construindo para a eternidade, não há investimento melhor do que isso. O que eu estou falando para você hoje tem laboratório. Eu comecei a fazer quando solteiro, já estou casado há 30 anos. Ninguém vai conversar, minha mulher, meus filhos, que essas coisas não funcionam. Quando eu tinha 7 anos de idade, de lista 4, eu comecei a fazer uma previdência de R$80 por mês. Porque eu tinha no meu coração uma direção de Deus. Quando os dois fizerem 18 anos de idade, mande eles estudarem fora. Eu ficava pensando, tem dinheiro nem para ir para os Estados Unidos. Quer dizer, ficar, estudar. Falei, tem que começar antes. E aquilo era um sacrifício. Às vezes, quando conseguia mais do que 80, eu ia tentando reservar. Mas ao longo do caminho, enquanto eu orava por essa provisão, e meus filhos viveram tudo isso, eu não teria condição de ter dado isso a eles. Deus me dava direção para investir nos filhos dos outros. Eu banquei estudos caros de missionários. Tem gente aqui que é da época, lembra? Eu uni um grupo para nós bancar um estudo de alto padrão internacional para os filhos de um missionário amigo nosso lá na África. E dizer, não, pastor, esse dinheiro eu faço outra coisa aqui. Eu dizer, eu não vou te dar para você fazer outra coisa. Ou você aceita matricular o seu filho, ou ele não vai para outra coisa. Porque o que Deus falou justamente é que você não tenha que sacrificá-los. Você pode sacrificar o que quiser da sua vida, mas não precisa fazer isso com eles. Aí alguém falou, pastor, o senhor mal junta dinheiro para o seu, vai fazer pelos outros? Eu falei, não, estou juntando para os meus, porque é impossível fazer para o outro e não voltar. 4 anos antes do meu filho ir estudar fora, eu recebi a notícia. Ele tinha ganhado uma bolsa de estudo integral no lugar que ele ia estudar. 4 anos antes. A pessoa falou assim, se realmente vier, tá ofertado, se quiser, nós já deixamos isso documentado. Tudo o que a gente faz volta. E nós precisamos ser um povo atento. Na última vez que eu preguei aqui sobre generosidade, eu falei, olha, tome a decisão de fazer alguma coisa por alguém. Hoje eu vou te pedir, seja hoje, seja essa semana, fique atento de pessoas que possam aparecer no seu radar com necessidades. Eu estou falando principalmente de gente próxima. Porque mesmo quando a gente não pode fazer tudo, às vezes pelo menos nós podemos mandar uma mensagem de que essa pessoa não está sozinha, de que Deus está ouvindo, né? Nós precisamos ser intencionais. Eu creio que Deus quer nos levar a um ciclo de provisão sobrenatural. Ah, pastor, eu creio que o homem tem que trabalhar. Eu também, a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, inútil vos será levantar cedo, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deus está dizendo, você tem que gerar o seu pão,
Mas Ele está dizendo, se você fizer do meu jeito, não vai ser só o seu esforço, eu posso te dar algo mais. Eu posso te levar a um lugar onde você não entraria. Porque à medida que acionamos esse outro nível e prosperando, nós vamos poder fazer ainda muito mais pelo reino de Deus, pela propagação do Evangelho, mas também pelas pessoas à nossa volta. Eu não me canso de falar dessas coisas. E a minha oração é que Deus nos guie a um novo tipo de conduta. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, com aqueles que nos acompanham pela internet, seja a transmissão ao vivo ou posteriormente essa palavra gravada. Nós oramos que cada um consiga não apenas entender a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito que gera entendimento espiritual, como também sejam guiados àquele lugar de aplicação prática que só o Senhor pode produzir.